Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui na última atividade do evento, né? Agora a gente dá início à quarta mesa redonda, Magia Nórdica na Recepção Contemporânea. Então, hoje vamos apresentar três trabalhos, né? Então, um vai ser com a Andréia Caselli, que é doutoranda do Programa de Ciências das Religiões. Ela é membro do NEV, né? Possui uma linha de pesquisa da literatura, religião no século XIX, e também o seu projeto de pesquisa é sobre os contos noruegueses. Hoje ela vai apresentar, a sua fala vai ser sobre os significados históricos dos objetos mágicos nos contos folclóricos noruegueses. Depois a gente vai ter a apresentação da Thaís Barbosa, que é doutoranda do Programa de Ciências das Religiões da Universidade Federal da Paraíba. Ela também é pesquisadora do NEV, e a fala dela vai ser Entre Midgard e a Terra-média, a influência da literatura nórdica em Senhor dos Anéis. E aí, por último, né, a gente encerra com a minha fala, né? Eu sou a Susan Tsugami, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências das Religiões da Universidade da Paraíba também. Eu sou membro do NEV e eu realizo a minha pesquisa sobre o paganismo contemporâneo. Então, minha fala hoje vai ser sobre alfabeto mágico dos deuses, o uso mágico e oracular das runas no paganismo contemporâneo. Então, a gente dá início agora à mesa redonda. Vamos dar boas-vindas à Andréia Caselli. Boa noite a todos. Obrigada, Susan, pela coordenação da mesa e a Thaís pela companhia na mesa. Eu vou já tentar compartilhar aqui a minha tela. Então, gente, o tema dessa minha apresentação são os significados históricos dos objetos mágicos nos contos folclóricos noruegueses. Claro que os contos folclóricos são muitos, até agora foram descobertos em torno de 150 contos traduzidos para o português, em torno de 109 a 111, alguns ainda estão em processo de tradução, e com certeza mais contos por descobrir. Então, eu vou abordar apenas os principais objetos, é o que dá tempo a fazer nesta apresentação. E como abertura, eu trouxe esse pôster, né, o cartaz do filme sobre o personagem Askeladden, que é Askeladden e o Rei da Montanha, que fala sobre as aventuras dos contos noruegueses. Eles colocaram os principais contos noruegueses neste filme. É um filme de 2017 que está disponível na internet em vários sites para quem quiser assistir. E eu escolhi esse post porque aparecem alguns objetos mágicos dos contos, como, por exemplo, o violino, os objetos redondos, como panelas, que remetem ao moinho e etc. Então, eu recomendo assistirem o filme quem se interessar por esse tema, após a apresentação, porque no filme eles não conseguem colocar todos os objetos dos contos, então eles inserem objetos parecidos que remetem aos objetos originais dos contos. Pode passar, Pablo. Então, para falar sobre os objetos que aparecem nessas narrativas maravilhosas norueguesas, a gente precisa primeiro se situar no enredo e no contexto. Então, os contos noruegueses eles vão ter sempre um protagonista, um personagem principal, que é geralmente o filho mais novo de três irmãos, que sempre é menosprezado ou tratado como alguém menos capaz que os irmãos mais velhos, e na maioria das vezes é um personagem masculino, chamado Askeladden, ou Aslak, dependendo da antiguidade do texto. Começa-se falando Aslak e depois evolui-se para Askeladden, a gente vai tratar disso daqui a pouco. E também existe o personagem feminino, que geralmente é uma princesa, como, por exemplo, no conto mais famoso norueguês que existe, A Leste do Sol, Oeste da Lua, que a princesa mais nova é escolhida pelo rei urso para seguir viagem, sair de casa, viver uma aventura sobrenatural. Esse personagem principal, ele vai estar sempre em contato com os seres da floresta, os seres mágicos, o sobrenatural, que na maioria das vezes se caracteriza como um troll ou uma trolleza, né, que é o personagem sobrenatural norueguês, que está muito ligado aos gigantes e ao bosque, às florestas, à vegetação.
Então, pode passar. Ah, sim, desculpa, pode passar, deixa eu explicar essa imagem. Isso é uma pintura de óleo sobre tela, do Kittelsen, de 1904, e ela está mostrando justamente o Askeladden saindo de casa, né? E ela se chama Adeus, Minha Mãe, ou Adeus, Mãe, como vocês queiram, numa tradução livre, do norueguês para o português. E aí a gente sempre vê que o Askeladden, ele sempre vai aparecer com esse cajadinho dele, porque a aventura do Askeladden é sempre encaminhada e pelas montanhas e pelos bosques, e também vai aparecer com uma sacolinha, carregando uma sacolinha com objetos. Geralmente são os objetos mágicos ou objetos comuns que ele acha no meio da jornada, no meio do caminho, e os faz virar mágico, e os transforma em objetos mágicos. Pode passar agora. O primeiro objeto que eu acho mais importante de todos, o objeto primordial, é o fogão ou a lareira. Não chega a ser um objeto móvel, né, mas pode ser tratado como objeto porque é ali que acontece a principal mágica do conto. É ali onde a mágica da maioria dos contos vai acontecer, e que depende de outros objetos também, como uma chaleira, como uma colher de pau, etc. Então, eu me sigo muito pela opinião do filólogo norueguês Aldarheide, que encontra relações entre o Askeladden e o Loki. Ele fala que o Loki, há dois tipos de Loki. O Loki da mitologia, né, que interage com os deuses, e às vezes, em alguns pontos, é considerado também um deus, e um Loki que é o Vate, que é um Loki folclórico, que foi muito abordado em textos pós-medievais, que é um espírito da lareira, o espírito do fogo, o espírito que vive nas brasas da lareira. Então, a partir desse material literário pós-medieval, o Eldarheide vai falar desses dois Lokis e como o Loki Vate origina o Askeladden através da morfologia da palavra Askeladden. Então, ele também vai falar, né, que esse espírito doméstico, o Vate, que é o Loki Vate, conhecido como Loki Vate nessa literatura tardia, medieval tardia, ele traz para os administradores, os donos da fazenda, os fazendeiros, a prosperidade, atraindo riquezas. Então, é uma crença folclórica de que na lareira existe esse ser mágico, esse ser sobrenatural, chamado Loki Vate, e que esse nome Loki Vate vai evoluindo até se transformar em Aslak. E, com o passar dos séculos, vai se transformar finalmente em Askeladden. Então, Askeladden, tanto o Askeladden como o Vate e o Loki são super fornecedores indispensáveis, tanto de conhecimento quanto de objetos sobrenaturais e principalmente de relação entre o natural e o sobrenatural. Mas, ao mesmo tempo, eles são inaceitáveis para o sistema, pois são semi-sobrenaturais, ou seja, são a pessoa na sociedade que consegue estabelecer a ligação, a relação entre os dois mundos, né? E aí também eles se ligam muito ao feminino, porque essa função de mexer nas cinzas, cuidar do fogo para que ele não se apague, era uma função geralmente delegada aos mais velhos, ou às crianças, ou às mulheres em seus períodos mais frágeis, mais suscetíveis, porque era uma atividade que não exigia tanto esforço. Então, sempre os mais frágeis eram deixados a cuidar da lareira. Por isso, acho que Askeladden é o mais frágil, o mais incapaz, né? E de tanto ele ser considerado incapaz, um dia ele decide sair de casa e procurar o sucesso dele. Então, esse Askeladden, ele se origina da magia do fogo, ele se origina da ancestralidade desses seres sobrenaturais que cuidam da prosperidade do lar a partir da lareira, o Loki Vate. E que também tem uma relação com o Loki da mitologia, né, porque o Loki simboliza essa transmutação mágica, essa negociação com
os seres sobrenaturais, né? Quando a gente vai para a mitologia de Loki, para as narrativas sobre Loki, a gente vê eles negociando com os anões que fabricam as joias e com os gigantes. Ele está sempre envolvido nessas tramas de negociação com os outros seres, os gigantes e até encrencas, né? Então, esse ser, o Asclepius, ele se origina daí, esse personagem. O Heide também encontra afinidades na raiz da morfologia, e ele vai dizer que os três, tanto o Loki mitológico, quanto o Loki Vate, que é o espírito da lareira, quanto o posterior personagem Asclepius, eles são os únicos capazes de trazer objetos necessários e interagir com os seres do outro mundo. Então, aí a gente vê esse primeiro objeto mágico, que é o fogão ou a lareira, que a partir dele vem outros objetos mágicos, como a chaleira, o bastão de mexer o fogo, que, aprofundando mais, vamos ver a relação desse bastão com a varinha mágica. Nessa primeira ilustração do Kittelsen, a gente pode até ver que a troleza, ela vai usar o próprio nariz como o bastão mágico para fazer a magia ali no fogo, na lareira. E a gente vê essa ilustração do Asclepius pelo Kittelsen, que ele, assim como a troleza, tem uma chaleira e um gato perto dele, né? Porque o gato também tem um simbolismo mágico, tanto nos contos como na mitologia. E, enfim, a chaleira que vai comportar o líquido, que pode ser um líquido mágico, e, enfim, vários contos. Esse líquido da chaleira, ele vai mudar de significado a cada conto. Podemos passar para o próximo slide. Obrigada. Então, o próximo objeto mágico que eu queria abordar hoje, gente, já está acabando o meu tempo, vou ter que ser um pouquinho mais rápida, é o chifre, né, que aparece no conto Sétimo Pai da Casa, Sven de Farihuset, que é justamente um objeto que remete à ancestralidade, à virilidade patriarcal. Como os patriarcas da cultura norueguesa usaram o simbolismo do chifre para simbolizar sabedoria e ancestralidade. Então, isso aqui é apenas uma imagem ilustrativa de um desenho animado recente, do ano de 2019, para ilustrar esse conto, que é um conto de um viajante que entra numa casa à procura de abrigo, e existem muitos homens morando lá, mas nenhum quer dar autorização a ele para passar uma noite de frio naquela casa. Nenhum quer dizer que vai hospedá-lo, porque só quem tem o poder para isso é o homem mais velho da casa, é o ancestral. Então, ele vai passando de pessoa para pessoa até finalmente encontrar o grande idoso, o grande patriarca da casa, dentro de um chifre pendurado na parede. E aí ele pergunta a esse idoso se pode dormir na casa, se pode ter uma noite com comida, com cama, e o idoso diz sim, você pode ficar. Podemos passar o slide. Aqui a gente tem a representação de 1966, de uma animação do Ivo Caprini, sobre esse tema, que teve uma conotação muito ligada à geopolítica da época, não pegou muito o significado original do conto, que é o da sabedoria ancestral. Podemos passar para o próximo, que aí nós vamos ter a ilustração de Kittelsen, de 1878, que é quando ali no século XIX, quando os contos começaram a ser publicados. E essa é a primeira ilustração do Sétimo Pai da Casa que nós temos conhecimento, e é a que influenciou todas as outras posteriores. Então, aqui nós vemos que essa obra, desculpa, não é do Kittelsen, é do Erik Werenskiold. E nós vimos que essa obra ela vai influenciar todas as outras, e segundo Francis Albert, que é inclusive um professor de uma universidade nossa brasileira, esse conto traz uma mensagem de vitória, de esperança e otimismo, e também enfatiza uma relação hierárquica mais sensível que as outras tradições, porque nós podemos ver que nos outros contos folclóricos de outras tradições vai ter sempre um rei, rainha, princesas, e nos contos noruegueses isso é raro. Isso aparece na menor parte dos contos. A grande parte são sobre famílias de camponeses ou sobre patriarcas, sobre, por exemplo, esse Sétimo Pai da Casa.
Podemos passar. Então, esse poderoso pai, esse poderoso ancestral, ele tem uma aparência surpreendente e uma forma corpórea meio indefinida, sugerindo a sobrenaturalidade dele e a sua proximidade com o limite da vida. Então, aí é que está a magia de respeitar, de reverenciar o mais antigo na hierarquia e na sabedoria. Então, os poemas escáldicos narram sobre esses reis noruegueses que são servidos em bebidas que estão dentro de chifres. Segundo Heidegger, o rito de beber hidromel no chifre caracteriza a transformação espiritual humana a partir da conexão com a sabedoria animal e viril. Já Chiotti vai dizer que esse rito sofre transformações ao longo do tempo por causa das mudanças na conexão com o sagrado. Então, esse rito em que o rei ou o patriarca bebia a bebida mágica no chifre consagrado estabelecia a conexão entre os mundos natural e sobrenatural, mas também o poder de conexão entre unidades distintas e comunidades distintas, através da hospitalidade e do oferecimento da bebida. Podemos passar o slide. Ok. Então, aí, por exemplo, nós temos uma ilustração de 1900 sobre a questão de Odin bebendo hidromel a partir da hospitalidade de Gunnlod, né, do gigante Gunnlod. E aí nós vemos como essa narrativa de Odin e Gunnlod, ela vai transpassar, né, que é do poema édico Havamal, e aí nós vamos ver como ela vai transpassar pela sabedoria, pela hospitalidade e pela autoridade ligadas ao chifre, que esse conto norueguês resgata. Né? A hospitalidade aqui podemos ver na figura de Gunnlod servindo o outro e cuidando da sua pertença em um ambiente diferente. A sabedoria, sim, porque o líquido do hidromel contém a sabedoria da poesia. E aí nós podemos relembrar a história de Odin bebendo da sabedoria de Mimir, no mito lá da criação. E a autoridade, porque quem possui o conteúdo do chifre possui a sabedoria. Quem possui o chifre ou quem possui o conteúdo do chifre possui a autoridade. Podemos passar para o próximo slide. Obrigada. Então, aí a gente pode ver alguns exemplos da antiguidade do simbolismo do chifre na antiga religião nórdica e no folclore. Então, nós temos aí alguns petroglifos de Gotland selecionados pelo Terry Gunnar no seu livro. Primeiro temos um ser com chifres e um navio, né? Ele tem chifres e porta o navio, ele tem autoridade sobre o navio. E o outro petroglifo é um ser com martelo, 2 martelos, né? E com chifres, portando chifres. A gente pode lembrar também de Thor, claro. E temos essa estela, uma das raras estelas que tem em Gotland, que não tem muitas fotos sobre ela, não tem muita documentação sobre ela. E aí a gente vai ver vários homens, várias pessoas, tirando o hidromel com o chifre e erguendo o chifre. E a gente pode ver que esse é um rito solene, eles estão em posição de solenidade, de responsabilidade grande com esses chifres e com o líquido que eles estão colocando no chifre. E aí, né, toda essa simbologia vai passando de geração em geração até chegar nos contos noruegueses que foram publicados no século XIX. Podemos passar o slide. Outro objeto mágico que a gente pode discutir é o moinho, que ele vai aparecer no conto Moinho que Gira no Fundo do Mar, e outro nome muito popular para ele, nos últimos 30 anos, é Porquê o Mar é Salgado. Ele pode aparecer com esses 2 nomes. E aí nós temos essa ilustração, foi a melhor que eu encontrei todos os meus anos de pesquisa, que é de um livro russo, porque essa ilustração ela vai retratar o moinho nórdico como ele realmente é, redondo. Né? Então, essa narrativa que aparece nesse conto, na verdade, ela é uma adaptação folclórica e mais simples de aparições do moinho que vão aparecer no poema épico finlandês Kalevala, na narrativa da Edda em prosa de Sturluson chamada Grottasonga,
Lausavisa, que são os textos, enfim, é parte de textos escáldicos, e no terceiro poema da Edda Poética, que é Vatritutismal. Porém, nesses dois últimos, aparece de forma muito subliminar nas entrelinhas. Então, nessas narrativas, no Kalevala e no Glota Song, a gente vai ver disputas que envolvem o moinho, mas no final o moinho cai no fundo do mar, se parte. Só que esse moinho, ele moe sal. E a partir do momento que ele cai no mar, moendo sal, o mar fica salgado. E para sempre, porque o moinho se perde no fundo do mar. Podemos passar Aqui é uma representação contemporânea de como seria o moinho mais primitivo, a partir de um artista norueguês que fez essa locação, colocou esse moinho para vocês verem como é o moinho nórdico, e há toda uma cosmologia da religião antiga nórdica para a representação desse moinho. Podemos passar o slide. E aí, alguns pesquisadores nórdicos vão tirar várias conclusões sobre isso. Então, aqui nós temos uma representação da Glota Song com as duas gigantas fazendo o giro do moinho, porque o moinho gira tudo que a pessoa, o moinho faz tudo que a pessoa quiser, ele moe tudo que a pessoa quiser. E temos uma representação do Kalevala sobre o resgate do moinho, a briga entre o artesão que fez o moinho e a bruxa do norte com a qual ele negociou o moinho. A negociação não deu certo, eles brigam pelo moinho, o moinho cai no fundo do mar. Então, nesse conto, vai ser retratado de outra maneira essa história do moinho, que na verdade representa uma cosmologia na mitologia nórdica. Então, o pesquisador Clive Tully, ele vai dizer que a morfologia do nome Sampo, que é o nome finlandês para o moinho, leva ao conceito de pilar do mundo. E esse pilar do mundo, ele vai estar embasado numa espécie de prego celeste, que é remetido à estrela polar. Então, o moinho vai representar muito bem essa questão da astronomia e da cosmologia da antiga religião nórdica. Já no século XX, no começo do século XX, o Edgar Allan Poe vai escrever um conto chamado Maelstrom, sobre um redemoinho marinho que existe no norte da Noruega e que também remete a esses contos, a esse conto do moinho e a mitologia do moinho. Podemos passar. E aí, o último objeto, não menos importante, é a roca de fiar, que aparece em vários contos de várias tradições, é um objeto muito comum. Aí nós podemos lembrar de Rumpelstiltskin, Bela Adormecida e etc. Na literatura maravilhosa nórdica, esse objeto vai aparecer de uma forma muito ligada ao feminino, porque as três fadas, que aqui são trolesas, mágicas, vão aparecer para ajudar a protagonista a afiar coisas mágicas no moinho. E aqui eu pego, na minha pesquisa, eu me baseei bastante nas conclusões de Julius Reuscher, que explica que as rocas de fiar geralmente simbolizam esse processo de transformar o natural em algo de extrema importância para a sociedade. E que a importância de saber administrar os pensamentos e oferecer proteção. Essa é a função mágica do moinho e social principalmente, porque as mulheres que sabiam fiar eram muito bem-quistas socialmente para um casamento, porque a habilidade de fiar muito sugeria controle emocional e boa administração dos pensamentos, porque é um trabalho que exige bastante paciência, e a questão de oferecer proteção através da própria criação, porque elas fiam roupas, elas fiam a vela do navio, enfim. A proteção que a sociedade precisa para o frio, por exemplo, para poder se locomover em segurança, e etc. Então, a roca de fiar também aparece nos contos noruegueses, assim como nos contos de outras tradições, e é um objeto mágico importante. Podemos passar. Está terminando. Então, como considerações finais principais, eu
escala essas três. A primeira é que o contexto em que esses objetos aparecem está inserido no âmbito da relação histórica entre o antigo paganismo nórdico e o processo de cristanização. Os objetos não só vão estar ligados à antiga religião nórdica, mas sempre vai ter um contexto cristão aproveitado ali dentro dos contos. É perceptível a permanência do imaginário pagão na literatura maravilhosa, claro, e para a manutenção da identidade tradicional. Então, esse vestígio pagão, esse vestígio mágico que vai manter a identidade tradicional desses contos. E, por último, a minha investigação conclui que em ambos os gêneros narrativos, tanto o maravilhoso, né, que são os contos folclóricos, quanto o mitológico, os objetos desempenham a mesma função. E aí eu deixo para vocês, pode passar o slide, por favor. Eu deixo para vocês a minha bibliografia. Agradeço, obrigada pela audiência e falei um pouquinho demais, me desculpem, passei do tempo. Oi, Andréia. Obrigada pela sua apresentação. Foi muito interessante, tem umas coisas que eu fiquei muito curiosa, né? Mas vamos passar para as perguntas. Algumas delas também vão de encontro com algumas questões minhas. Então, primeira pergunta que foi feita pelo Gabriel às 20h40, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Isso. Dentro dos textos, mitos, folclores, existe a variação escrita dos objetos? Cada região vê objetos diferentemente. Mágicos ou eles não variam? Né? Saber se tem alguma relação. Textos, mitos, folclores. Eu não entendi se ele está falando dos mitos em geral, ocidentais, ou só dos mitos noruegueses, mas eu vou tentar responder assim mesmo. Dentro desses mitos escandinavos, né, o objeto costuma ter o mesmo significado, como, por exemplo, a questão do moinho, ele tem o mesmo significado na cultura finlandesa, na cultura sueca, norueguesa, islandesa, porque está dentro daquele contexto nórdico escandinavo. E alguns têm até a mesma simbologia dentro da cultura ocidental, como é o caso da roca. Né? Porém, outros têm um significado muito específico daquela região, como é o caso, por exemplo, do bastão mágico, que tem um significado específico dentro da cultura escandinava, dentro da religião escandinava, e mais específico ainda dentro dos contos, porque se um bastão, por exemplo, é de madeira e não de ferro, ele vai pertencer a uma região específica do norte da Noruega, onde se usa muita madeira do pinheiro. Então, esses objetos, eles vão ter, enfim, variações muito complexas de significado, de função dentro da narrativa e função prática mágica também. Cada objeto tem sua história, tem sua praticidade. Realmente, cada objeto precisa ser pesquisado de forma distinta. Vou aproveitar, né, a pergunta dele, que ele está falando, né, dessa relação dos objetos, né, dos folclores. Eu achei interessante quando você falou, né, do fogão ali, né, do fogo, né, mas especificamente do forno, né, do fogão. Porque assim, tive não sei, achei parecido com algumas coisas que eu encontrei sobre a Baba Yaga também, né? Sim, eu já ia lhe falar. Antes de você, desculpa, eu vou lhe interromper. Uma coisa que eu acho a sua cara, Susan, que é de um anime do Castelo Animado, que aparece o serzinho do fogão, que ele é uma brasa do fogão e ele realmente traz prosperidade para aquela casa. Tem uma hora no filme que ele começa a falecer e fica todo mundo desesperado, porque o espírito do fogão não pode se apagar. Não é isso? Você lembra disso? Sim, é o Castelo Mágico, né? Isso, Castelo Mágico, Castelo Animado. Castelo Animado, é isso. Então, assim, as coisas que a gente encontra em alguns elementos no folclore russo, por exemplo, né, o moinho também, né, o fogão, tem uma relação, então, assim, de interpretativa. A gente pode fazer um paralelo? Pode sim.
pode fazer um paralelo, porque o fogão é fogão em todo canto, né? A lareira é lareira em todo canto. Então, essa questão específica do fogão, a gente pode também adaptar para outros contos de outras culturas, como a gente lembrou agora do Castelo Animado, né? E de outras, enfim, narrativas tanto contemporâneas como antigas. Mas aí, o que envolve o fogão é o que é diferente. Você pode ver naquelas ilustrações que eu coloquei, tem o gato, tem a lareira, tem o bastão, de que geralmente é de madeira nos contos noruegueses. Então, o fogão tem simbologia muito parecida na cultura ocidental como um todo. Mas aí, o que envolve o fogão, como o fogão tem uma função mágico, religiosa, prática, sociocultural dentro da casa, vai mudar de cultura para cultura, de literatura para literatura, né? Uhum. Então, depende do contexto, né? Isso. Obrigada. Então, a gente vai para a próxima pergunta, que é do Pedro, às 8h49. Isso. Aí, assim, né, eu vou contextualizar aqui. Eu acredito que ele está perguntando aqui da parte da bebida no chifre, né? A gente vê hoje, né, no paganismo contemporâneo, não só no nórdico, né, mas em outras manifestações de paganismo contemporâneo também, que tem essa importância que eles dão para a bebida no chifre. E aí, como você comentou, que tem todo, né, no folclore, tem todo um contexto, né, uma relação com o sagrado, acho que ele está perguntando se a gente poderia, talvez, enxergar da mesma forma no odinismo atual. Então, essa pergunta foi para a Susan, porque é um retrato do século XIX, e a Susan é especialista em odinismo atual. Inclusive, na minha tese, quando eu fui falar do odinismo atual, eu citei o trabalho da Susan. Então, eu repasso para ela responder isso aí, porque eu sou extremamente oitocentista, não sei nada do que acontece agora. Sim, claro, né? Claro que tem relação, porque tem muita influência, né, do período romântico, né? Geralmente as coisas que a gente vê, a gente imagina como é e tenta reproduzir, né? Então, acho que tem uma relação, sim. Deixa eu ver a próxima. Gabriel, às 8h52. Né, que está perguntando aqui, 8h53. É isso. Né? Então, aqui a gente não entendeu muito bem o contexto da pergunta dele, mas, né, se fosse em estudos acadêmicos, né, o que você recomendaria para começar uns estudos, assim, para investigação de magia nórdica? Ou no folclore, né, dentro do que você estuda? Então, para começar academicamente, bem lembrado, Susan, no estudo da magia nórdica, eu recomendaria a leitura da Edda em prosa, a Edda poética. Eu recomendaria primeiro começar pela Edda em prosa, que é um textinho, ao meu ver, mais fácil de compreender, porque a poética tem toda aquela questão, né, enfim, são estrofes. Então, vai pela poética, depois vai para a prosa. E aí você vai se empolgando, vai fazendo suas pesquisas. No blog do Neve tem muita bibliografia sobre isso. É porque eu considero, como historiadora, eu considero que você estuda magia primeiro pelas fontes primárias. Porque eu sou historiadora, eu faço isso. Então, vai na fonte primária e depois você vai vendo os autores que pesquisam, que são gabaritados para falar sobre aquele tema que você se interessou mais e caminha na sua pesquisa. Obrigada, Andréia. A outra pergunta, que se não me engano é do Gabriel também, acho que ele comentou aqui que foi para a minha apresentação, que é realmente alguma coisa do paganismo contemporâneo, então eu vou salvar para mais tarde. Tá e certo. Aí a gente tem a pergunta do Leandro, nosso colega Leandro Vilar, às 9. Leandro. Né? Comenta sobre a serpente do lar, espíritos que protegem as casas, o qual estaria associado com a lareira. Você identificou alguma narrativa de Askeladden, não sei se eu estou certa, que estaria serpente? Então, a serpente do lar, eu li sobre ela, mas nos contos noruegueses ela não aparece, eu não vi. Né? Eu senti falta disso, porque, inclusive, a serpente do lar também está ligada ao fogo, né?
tá ligada ao fogo da transformação e tudo, porém não aparece. Na verdade, a questão dessa questão da lareira, do fogo, ela é muito sutil nos contos, ela não é tratada diretamente. Eu que estou tratando disso, porque eu fui pesquisar a morfologia do nome Askelada, a origem do personagem Askelada, e acabei chegando na magia da lareira. E o que me ajuda muito para confirmar essa minha hipótese são as ilustrações dos contos, que mostram Askelada na lareira e os trolls também. Uhum. Porém, eles, nos textos, na literatura em si, não aparecem remetendo muito à lareira. No máximo 2 contos, uma frase ali, outra aqui. Então, realmente são coisas que eu vou descobrindo através de pesquisas, não está lá dado na narrativa do conto. Então, realmente não aparece a serpente do lar. Não vi. Agora, assim, né? Há contos ainda por serem descobertos e há contos ainda para serem traduzidos até para o inglês, quanto mais para o português. Então, pode ser que em algum momento apareça conto que apareça alguma serpente doméstica, enfim. Uhum. Sim. Aí a gente tem uma outra pergunta aqui do Alessandro Carvalho, às 9h07, mas aí aqui agora não sei se eu faço a pergunta para você, se eu espero, né, tudo acabar para a gente poder debater ela um pouquinho. Né? Então deixa para o final, é melhor, que aí junta todo mundo, né? Tá, então a gente deixa a pergunta da Alessandra para o final, para todo mundo, né, pensar sobre isso. E, bom, então acho que acabaram as perguntas, deixa eu só conferir se é isso mesmo. Obrigada, Andréia, pela apresentação, gostei bastante. Eu que agradeço, obrigada. Obrigada. Olá, Andréia, seu telefone, o microfone está desligado. Liguei. Gente, vamos ver as perguntas agora. Deixa eu voltar aqui no site, porque eu apresentando, eu não vi tudo que foi falado. Bom, eu já tinha anotado aqui antes, né? Deixa eu só, me dá um minutinho só para eu ver, para eu não fazer uma confusão aqui com a ordem. Uhum. Pronto. Não. Tá. Então, assim, vamos voltar aqui na pergunta do Alessandro Carvalho, às 9h07, que a gente pode responder juntos, se vocês, né, quiserem. Então, ele fala assim, né, eu queria fazer uma pergunta relacionada às crenças nórdicas sobre magia. Eu queria perguntar se os nórdicos acreditavam que a magia vinha apenas dos deuses, tipo, você reza para um deus ou faz um pedido e faz aquilo acontecer, ou se, em vez disso, eles acreditavam que a magia estava em tudo. Que, por exemplo, se alguém quisesse se tornar um bruxo ou fazer um feitiço, bastaria apenas aprender como fazer esse ritual ou feitiço. Então, isso me lembra muito o trabalho do Stephen Mitchell, né, que ele vai falar sobre a magia nórdica medieval, vai falar como havia essa relação entre a crença cristã e a crença pagã, e que tanto a crença como a prática da feitiçaria, ela poderia ser individual ou coletiva. Então, ou seja, havia várias formas de se conectar com os deuses, e não eram apenas os deuses, né? Nós tínhamos também os seres folclóricos, como o que eu falei do fogo, do fogo do lar. Tinha os duendezinhos da casa também, que agora me veio o nome, acho que eram os Nisses da Suécia. E que hoje são confundidos com o duende do Papai Noel, os duendes do Papai Noel. E aí a gente vai ter muitos espíritos domésticos e selvagens, vai ter a questão dos trolls, das bruxas da floresta. Então, assim, eu acredito que a leitura do Stephen Mitchell é importante para responder essa pergunta. E a questão dos deuses, a gente sabe que na vida cotidiana, no dia a dia, não eram só os deuses, né? Tinha todo um aparato de crença folclórica ali muito forte, e crenças individuais que ultrapassavam, às vezes, as crenças sociais.
Sim, e é importante também, aqui, né, acrescentando aqui, que a gente sempre tem que entender que como, né, era feito, né, exatamente como se acreditava numa coisa, a gente nunca vai conseguir saber, né, no todo. O que a gente tem são algumas formações, né, algumas coisas que a gente vai pegando e comparando, né, mas é sempre importante lembrar, né, então muitas concepções que a gente tem hoje, que a gente imagina, faz parte, né, de um imaginário que é construído também, sobre essa religião nórdica antiga. Gostaria de comentar alguma coisa, Thaís? Não, tô só ouvindo vocês, ouvindo quem entende. Tá. Se quiser falar alguma coisa, fica à vontade, tá? Tranquilo. Então, a próxima pergunta é do Caio Felipe para a Andréia, né? Ele colocou aqui para a Andréia. Às 9h14. Eu cheguei a trabalhar um pouco. Pronto, tá aí. Eu cheguei a trabalhar. É Ventir. Isso. Posso falar? Quer falar? Não, pode falar. Então, eu cheguei a trabalhar um pouco das Eventyr e sua influência no teatro música clássica norueguesa. Que lindo, Caio. Que trabalho legal. Você chegou a ver um pouco sobre essa influência dos contos no teatro ibseriano? Sim, claro, demais, né? Principalmente o Troll na literatura de Ibsen, o Troll, Askeladden e o Peer Gynt, né? Que o Peer Gynt, como queira chamar. Na Noruega chama de um jeito, na Suécia de outro. Tem hora que a cabeça dá um nó. Mas, sim, tem muito do Askeladden no Peer Gynt. E tem muito da questão da uma crise existencial, não, do conceito existencial do Troll na obra de Ibsen, e principalmente eu acredito que muito mais do que a literatura dos contos dos Eventyr, dos folk Eventyr, existe a influência das ilustrações, principalmente do Kittelsen e do Erik Werenskiold, porque eles deram a visão que nós temos hoje, o imaginário visual que nós temos hoje de todos os personagens dos contos noruegueses. Foram eles dois que começaram, e eles influenciaram muito mais a literatura de Ibsen e literaturas posteriores nórdicas do que os próprios Asbjørnsen Moe, que são os escritores e coletores. Então, a influência é gigante desse folclore, dos contos, mas eu acredito que as ilustrações aí, as pinturas, venham somar muito mais até do que as próprias publicações, os próprios textos das publicações, por causa do imaginário visual, que pega muito forte na obra teatral, sabe? Da estética do teatro. E pegando só o gancho do que a Andrea falou, que é a questão do Askeladden, a influência do Askeladden é importantíssima dentro do Hobbit. Quando aparecem os Trolls, você vê muito forte essa influência do texto do Askeladden dentro do Hobbit. Que aí não foi minha pesquisa, tá? Essa daí não... Interessante. E aí o Caio Felipe, acho que ele continua. Deixa eu só conferir se ele... Isso. Às 9h16, ele pergunta se o seu estudo ele é só focado na imagética ou relação com os objetos. Não, meu estudo, na verdade, ele é focado na inspiração que os contos de Asbjørnsen Moe têm na antiga religião nórdica e no cristianismo, né? Porque os contos eles não abordam só a antiga religião, o paganismo. Eles abordam também aquele cristianismo que vem a ser luterano no século XIX, o luteranismo, a questão dos bispos e tudo. O próprio Moe, ele era bispo luterano. Então, minha pesquisa ela aborda muito a literatura ligada a essa religião nórdica como um todo. Só que aí, para abordar essa literatura, eu tenho que ir para a imagética, porque, enfim, né, ninguém consegue imaginar um troll hoje se não for a partir dos trolls do Kittelsen, por exemplo. Então, a gente tem que, inclusive, os contos, eles são curtos, eles não dão detalhes de como a história se passa. Quem vai dar os detalhes é a imagem.
Então, aí, no caso, essa imagem, esse trabalho com a imagem, com os objetos, ele ficou bem no final da minha tese, já para os últimos capítulos, porque a bagagem mesmo é para a questão da influência da religião nesses contos. Eu queria agradecer, né, a Thaís e a Andréia pela presença. Gostei muito de participar da mesa redonda com vocês. E a gente encerra aqui, né, assim, chega ao final do nosso SEV, né, que desses dois últimos SEV, né, tudo tem sido esse formato online, a gente, né, ainda está vivendo a pandemia, mas com esperanças que no ano que vem a gente possa se encontrar, né, de novo. E agradecer a todo mundo que participou aqui do evento com a gente, a todos os professores, né, que participaram, todas as pessoas que apresentaram, né, nas mesas redondas, nas comunicações. Isso aqui é meu grande abraço para todo mundo e, novamente, agradeço a Thaís e a Andréia pela participação. Obrigada, Susan. Obrigada, Susan. Obrigada, Thaís. Obrigada, Pablo, obrigada. Que estava em todo o evento aí, dando apoio técnico para todo mundo. O olho que tudo vê, como já diria o Senhor dos Anéis. Isso. O olho que tudo vê. Obrigada, gente. Amei a mesa, foi maravilhosa. Foi eu nem ótimo, podia ficar gente. até agora, acabei ficando, porque o tema é muito legal. Obrigada e até o próximo SEV, né? Obrigada, André. Obrigada, Susan. Obrigada, Pablo. E é isso.